colocar no altar é questão de fé. Questão de fé. Favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás favor do rei, toque no altar. Quem quer agora, traz a arca. Quem quer o fogo, traz sacrifício. Quem quer a vida, suba a cruz. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quer resposta, quer incenso, quer a cura, toca no manto. Quem quer a honra, rasgue suas vestes. Quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Tu alcançarás o favor do rei, toque no altar. Quem mais poderia te livrar e mudar tua sorte de uma vez? Proste-se ao chão, estenda a tua mão e toque no altar.
glória vou cantar. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, graça recebi, por sua cruz, morte me livrou. Trouxe minha vida e eu estava condenado, mas a cor da mesma cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Ele viu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu Amém. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu lar, e a bênção do Senhor que enriquece e não traz dores, seja continuamente derramada sobre a vida das pessoas que tiverem contato com você, que você seja esse agente que carrega para a vida das outras pessoas a bênção do Senhor, que é extraordinária. Quarta-feira, dia de estudo da palavra, e é um prazer extraordinário a gente poder abrir a Escritura e nos deleitarmos na presença do Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 17. E ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar.
Eu sei que o tema da oração é um tema batido nas igrejas evangélicas. Mas eu sei também que nós vivemos num mundo extremamente pragmático. Nós gostamos de saber para que é que as coisas servem. Nós julgamos algo como bom ou ruim pelo resultado que ela nos apresenta. Apertamos um botão e sai um refrigerante. É uma excelente máquina. Colocamos na tomada e o ferro esquenta. É extraordinário. Ligamos o micro-ondas e a comida é aquecida. É assim que nós vivemos. Discamos o número ou números num celular e do outro lado da linha alguém recebe a chamada. E tanto é verdade que nós somos extremamente pragmáticos que quando o telefone chama 2 vezes, na terceira vez nós já estamos inquietos. Já estamos ansiosos. Se na terceira vez a pessoa não atende, há uma tendência da gente desligar e tornar a ligar. Numa mentalidade como essa, falar de oração é correr certos riscos. Parece que a oração não tem lugar nos nossos dias. Ou, se tem, ela precisa ser extremamente prática. Ela precisa sempre dar um resultado positivo, resolver o problema. E é por isso que em algumas igrejas essa promessa está estampada no cartaz à sua frente, na placa na sua porta ou na mensagem que a gente recebe via internet. Talvez seja por isso que a gente vê expressões como oração forte, oração de poder e coisas semelhantes a esta. Isso nada mais é do que a revelação dessa mentalidade extremamente pragmática tão presente em nossos dias. E se contrapondo a isso, eu ouso dizer que a oração não resolve nada. Quem resolve é Deus. Mas Deus não pode ser tratado como o nosso office boy, pronto a fazer as nossas vontades, a atender aos nossos caprichos. Oração não pode ser visto como o botão que a gente aperta e que o problema é magicamente resolvido. Isso não tem base na Escritura, ainda que tenha base na mentalidade dos nossos dias. Oração é relacionamento. Oração é relação. Só faz sentido a gente orar quando a oração se revela como o estar, quando a oração se revela como o estar em relação com Deus. E que isso é mais importante até do que o resultado prático obtido por meio dela. E nós vamos perceber que era essa a mentalidade de Jesus. Quando a gente afirma isso, a gente está dizendo que mesmo que eu não tivesse um pedido para fazer, eu estaria orando. Porque estar com Deus, em relação com Ele, é muito mais importante do que qualquer outra coisa. O apóstolo Paulo entendeu isso. E ele, como que está nos dizer no livro, na carta aos Tessalonicenses, o importante não é se você tem pedido, mas é estar sempre em relacionamento com Deus. Por isso ele diz, orem sem cessar. Mantenham com Deus um relacionamento tão próximo, em todo o tempo. Ele está dizendo que a oração é vital, que ela é essencial à nossa vida. Prenda por alguns instantes a sua respiração. Depois de alguns segundos, você vai perceber que você vai ficar ofegante, porque o seu corpo sente a ausência do oxigênio. Respirar sempre é o que nos mantém vivo. Por isso, Paulo diz que a oração não deve ser algo pontual nas nossas vidas, mas que ela deve ser um estilo de vida onde Deus está presente, e não apenas presente, mas no centro. Então, quando eu oro, eu repito aquilo que no Éden é dito acerca do paraíso.
que na virada do dia o Senhor tinha um encontro mais íntimo, mais pessoal, mais direto com os seus filhos. Nesse relacionamento que nós mantemos com Deus também por meio da oração, se estabelece, como eu disse, a relação entre o adorador e o adorado, entre você e Deus. E isso vai ter afetação na sua vida como um todo, em todos os seus relacionamentos, inclusive no seu relacionamento com Deus. Os estudiosos dizem que os nossos comportamentos, eles são aprendidos. E via de regra, a criança, ela copia, ela repete o modelo ou os modelos, especialmente dos seus cuidadores, dentro de casa e depois na escola. No relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, à medida que nós nos aproximamos dele, nós somos tão influenciados, assim como a criança é influenciada pela vida dos seus cuidadores. Assim como elas moldam o seu comportamento para a vida toda, o relacionamento mais próximo nosso com Deus também molda o nosso caminhar. Por exemplo, Deus é compaixão. Deus tem um coração compassivo. Quando nós mergulhamos nessa compaixão, quando nós tão de perto vemos Ele exercendo isso sobre a vida de outras pessoas e sobre a nossa própria vida, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Nós vamos aprendendo, nós vamos nos comportando, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. É isso que o apóstolo diz quando diz assim: sejam santos, como santo é vosso Pai. Mirem-se nele, reproduzam no seu viver o caráter dele. Nós cantamos na nossa igreja: Pai, ou melhor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ele vai fazer isso. Ele está fazendo isso. E ele vai fazer isso através da oração. E à medida que a oração for essa via de comunicação e de relacionamento prioritário nas nossas vidas. Nós não nos aproximamos de Deus apenas para fazer um pedido. Nós não somos alguém que entrega um bilhete a Deus, que não o conhecemos, mas que alguém pediu que a gente entregasse aquele bilhete. Não. Nós somos íntimos dele. Jesus disse que já não nos chama servos, mas amigos. Jesus disse que nós somos filhos de Deus. E que nós valemos muito mais do que qualquer outro ente criado. Então, à medida em que a oração é este relacionamento com Deus, as nossas vidas vão se moldando em Deus. E aí vai acontecendo uma transformação de mentalidade, como diz Paulo na carta aos Romanos. Nós que até então andamos nesse mundo pensando na justa retribuição nos nossos relacionamentos, nós agora vamos sendo moldados por essa experiência com o Espírito Santo, vamos nos tornando parecidos com o Senhor. Por exemplo, mais uma vez, Pedro, ele vive a sua vida sob a regra da justa retribuição. Então, quando homens se aproximam armados, ele tira a sua espada e ele retribui aquilo que eles vieram lhe dar. E Jesus diz assim: guarde a espada. Não é assim que a gente anda. Não é desse modo que a gente vive. Não é essa a nossa arma de guerra. E a Bíblia diz que Pedro vai se converter a esse estilo de vida. Ele tem uma experiência profunda, o livro de Atos vai dizer isso, com o Espírito Santo. E ele agora vai começar, o Espírito Santo vai começar a moldar Pedro nos moldes de Jesus. E quando ele mesmo experimenta a perseguição já no final da sua vida, e quando ele mesmo é preso, e está no instante de sofrer o mesmo destino que Jesus, ele não profere impropérios contra os seus acusadores. Ele só tem um pedido. Ele diz àqueles homens que vieram para crucificá-lo, que gostaria de ser crucificado de cabeça para baixo, porque não é digno de morrer como seu mestre. Você percebe a diferença?
Antes era a justa retribuição, a linguagem que este mundo conhece. Mas depois de tanto estar e andar próximo do Senhor, ele se transforma, ele tem a sua mentalidade transformada e entende que a arma mais poderosa para ganhar o mundo é amor. E ele vive essa experiência. Aliás, uma outra citação bíblica dos filhos de Zebedeu. Diz a Escritura que eles eram conhecidos como filhos do trovão. Mas também vivendo essa experiência muito semelhante à de Pedro. Um deles vai ser chamado ao longo da Escritura de o discípulo amado. À medida que vive aos pés de Jesus, à medida em que anda com o Senhor, à medida em que tem um relacionamento íntimo com Ele, aprende com Ele e torna-se ele mesmo, Pedro, ele mesmo, João, um poço ou poços de misericórdia e compaixão. Quanto mais íntimos de Deus, mais aprendemos com Ele, mais nos tornamos semelhantes a Ele. Quando a gente anda com Deus e a oração é esse modo de nos aproximarmos dele, o nosso olhar se amplia. A nossa visão acerca da vida, acerca de nós mesmos, acerca do próprio Deus e do outro com quem nos relacionamos, ela muda, e muda para melhor. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem. A forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo a outra pessoa, diz muito na companhia de quem eu tenho andado. Quem anda segundo o padrão daqui, vê o outro sempre com desconfiança. O outro é sempre culpado, até prova em contrário. O outro é alguém que, ainda que esteja fazendo alguma coisa boa, há uma certa maldade, eu preciso ficar com o pé atrás. Antes mesmo de ter qualquer dado sobre aquela pessoa. Quando a gente olha para Deus, percebe que Deus nos ama sem nos condenar. Mesmo tendo todos os dados a nosso respeito. Mesmo sabendo que somos pecadores. Mas Ele não nos vê com o olhar de julgamento. Antes, Ele não nos condena. Jesus diz isso, nem eu condeno vocês. O Filho do Homem não veio para condenar. O Filho do Homem veio para salvar. Vocês são desprovidos de graça. Vocês são enfermados de alma. E se apresenta a nós, Ele mesmo, como bondade absoluta, como remédio para as nossas almas. Ah, mas era Jesus. Mas nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu. Ah, mas eu não posso fazer. Pode. Dobra o seu joelho. Seja um intercessor por essa pessoa. E à medida em que você ora por ela, olha que coisa interessante. Você vai sendo moldado à semelhança do seu Pai. Você vai experimentando, embora não esteja pedindo por si, algo e uma bênção inaudita, grandiosa. Mesmo não pedindo por você, mesmo sendo intercessor por outra pessoa. Então, no meu relacionamento com Deus, olha que coisa linda, a minha relação com Deus é transformada. Deixa de ser uma relação de troca, de mero interesse, e passa a ser uma relação de vida. Quando eu oro e entro num relacionamento íntimo e duradouro com o Senhor, Ele molda as minhas atitudes para com aqueles por quem eu estou orando. Eu intercedo por alguém. Eu sei que é comum no nosso meio, né, quando alguém é muito problemático, a gente usa a seguinte expressão, misericórdia, ali só a graça. O sujeito tomou dinheiro emprestado e não pagou, é caloteiro, ali só a graça. Sabe quem é o agente da graça? Você. E talvez o que você esteja precisando para moldar as suas atitudes seja mudança de vista, ter uma visão mais ampla. Talvez seja o moldar de um outro coração. Muitas vezes aquele a quem nós atribuímos a pecha de caloteiro é apenas alguém com problemas financeiros. Mas nós ainda estamos andando segundo o molde desse mundo.
ainda não nos moldamos ao Pai, ainda não andamos o suficiente para que Ele impacte as nossas vidas. Porque no dia em que isso acontecer, o caloteiro vira em alguém com dificuldade financeira. Será alvo das minhas orações para vencer essa adversidade. E antes de julgá-lo, ou ao invés de julgá-lo, eu estarei orando para que essas dificuldades na vida dessa família sejam superadas. E se estiver ao meu alcance, eu quero lhe auxiliar, não necessariamente a pagar as dívidas. Pode ser até que eu não tenha condição, pode ser até que você não tenha condição. Mas talvez você, com o seu modelo de vida, tenha uma forma de ajudar assessorando essa pessoa a superar a sua dificuldade. A forma como eu vejo o outro, a forma como eu me relaciono com o outro é moldada à medida em que eu oro por ele. Quando eu oro e entro num relacionamento duradouro, como propunha Paulo, orar sempre, sem cessar, ele me transforma também por dentro. Eu entro na oração, ou posso entrar na oração, com o desejo mais egoísta do mundo, de acumular, de tirar de sobre mim alguma adversidade, alguma dificuldade, mas ali, na presença do Senhor, eu sou transformado. E quando eu deixo aquele lugar, tudo o que eu quero é que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. O meu egoísmo perde o trono e eu entronizo Deus no meu coração e na minha mente. Eu deixo de ser regido pelo egoísmo que tenta transformar Deus em mero capacho. Deus não existe para satisfazer as nossas ansiedades e nem mesmo os nossos desejos. A oração não é uma máquina que nos conecta com a eternidade. Oração é ambiente, oração é relação que nós temos com o Pai. É o ambiente de um relacionamento onde Deus está sendo moldado em nós. É isso que é oração. Aí alguém vai insistir, sim, mas Deus responde oração ou não? Deus vai fazer o que eu pedi ou não? Adianta eu interceder ao Senhor porque Ele vai mudar a minha sorte ou não? Quando a gente entra na intimidade do Senhor, quando a gente adentra o Santo dos Santos, essa é uma questão secundária. Aquele que é o nosso modelo, orando certa vez, ele, na frente de todos, ele diz, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve. Não tenho dúvida disso. Eu poderia simplesmente virar para aquela tumba e dizer ao morto, sai, e ele vai sair. Não há dúvida, Senhor. Mas é tão bom estar na tua presença. Esse momento aqui agora contigo, na presença de todas as pessoas, é extraordinário. Uma outra cena desse mesmo mestre que nós temos na nossa vida, ele já sabia de antemão, no Getsêmani, que a resposta de Deus ao seu pedido de passar o cálice seria não. Ele já sabia. Não adiantava interceder, não havia outro meio, aquilo era o cumprimento de um plano que foi bolado antes da criação do mundo, na eternidade. Porque Jesus orou. Porque nada é mais extraordinário do que o momento que passamos perante o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor vai dizer não, mas que me importa? O que me importa é que eu estou aqui aos teus pés, aqui há consolo, aqui há esperança, aqui eu tenho amparo. Aqui as densas trevas se transformam em pleno meio-dia, aqui todo cinza vira arco-íris. Aqui eu estou amparado nos teus braços, eu não tenho medo do que está por vir. Eu quero ser ponte, ainda que eu tenha que passar por esse vale. Eu quero ser o sinal visível da tua presença, ainda que eu tenha que sofrer tudo o que eu tenho que sofrer. Tudo o que eu quero ser é um coração pulsante, teu coração pulsante, no mundo que destila ódio.
Tudo que eu anseio, Senhor, enquanto oro a Ti, e mesmo sabendo que o Senhor vai me dizer não, é me colocar diante de Ti, disponível para que me enchas com esse amor poderoso que é capaz de cobrir a multidão de pecado. Tudo que eu desejo é ser cheio dessa compaixão para com todas as pessoas e para com cada pessoa de modo particular. Tudo que eu espero é que o Senhor mude o meu jeito de ver o mundo. É que o Senhor tire um coração de pedra e ponha um coração de carne. Senhor, eu quero ter uma experiência tão profunda contigo, que eu quero dividir a minha vida em antes e depois desse momento. Antes eu via de determinado jeito, eu estava regido pela lógica da retribuição, mas agora eu vejo com o teu olhar e a compaixão no meu coração. Antes eu compreendia de uma maneira e agora eu compreendo de outra. Olha que coisa interessante. Qual foi mesmo a resposta? A gente nem sabe, porque ela é secundária. Porque o pedido do verdadeiro adorador não é apenas para ter aquela situação mudada, mas é ter o coração e a vida transformado. É que as atitudes sejam atitudes novas, porque quem ora muda. Quem ora e não muda, não orou de verdade. Ainda que obtenha uma resposta positiva. Deus muda a forma como eu me relaciono com Ele, a forma como eu me relaciono comigo, a forma como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas à minha volta, a forma como eu me relaciono com a vida. Eu vejo o outro agora, independentemente de quem seja esse outro, como imagem e semelhança de Deus, alguém absolutamente digno. Eu percebo que cada pessoa nesse planeta, cada pessoa, independentemente de quem seja essa pessoa e do que ela tenha feito, ela é alvo do amor de Deus. Ela não está fora do plano de Deus. E eu sou o mensageiro desse amor. Não apenas com as minhas palavras, mas também com a minha vida. Eu entendo que o propósito de Deus para a vida de cada pessoa, inclusive daquela por quem estou orando, e de quem tenho dito que só a graça, é o mesmo propósito que Deus tem para a minha vida. Que haja vida abundante, que haja um coração sadio, restaurado por Ele. Quando eu oro por alguém, ou quando eu oro por mim, eu sei exatamente o que Deus tem em mente para cada um deles. E sei também o que Deus tem em mente para mim. E a minha alegria está em ser, perante Deus, intercessor. É ter a oportunidade de estar com o Senhor, de me relacionar com Ele. Quando eu oro assim, é fácil cumprir o que o apóstolo Paulo disse. Orai sem cessar. Porque o meu desejo é ficar aqui mais um minuto, mais um tempo. Porque vale mais estar nesse lugar, um minuto, do que em qualquer outro lugar, por uma eternidade. Paulo compreendia o que era isso. E por isso desafiou a todos nós. Orai sem cessar. É nesse ambiente, é nessa relação com Deus, que o novo, o extraordinário, o maravilhoso, aquilo que é acima de qualquer bênção, quer se tornar semelhante a Jesus, vai ser operado na sua vida. E o pedido que nós estávamos fazendo? Descansamos, porque sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a sua bênção enriquece e não traz dores. Deus abençoe a sua vida, seja sobre nós a graça do Senhor todos os dias da nossa vida.